Vamos lá então. Bom dia, gente. Olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou terminar a matéria do semestre, passando para vocês a parte de comunicação em rede. Então a gente vai criar um servidor para fazer essa comunicação, e enquanto isso vocês terminam o trabalho, que a gente vai fazer da seguinte forma: próxima quarta-feira prova, aí na outra quarta-feira a apresentação do trabalho referente ao primeiro bimestre. Então a gente terminando essa semana, quarta e sexta, acredito que hoje, sexta-feira, a gente já consegue terminar a matéria do semestre. E aí a gente fica na próxima quarta com a prova, e na outra quarta com a apresentação do trabalho, e aí do trabalho referente ao primeiro bimestre. Então a gente faz a prova valendo 5 na próxima quarta, a apresentação do trabalho valendo 5 na outra quarta, e após esse período eu vou estar aqui só aguardando vocês a me entregarem me apresentarem o trabalho. Aí, o que a gente faz? Nessas próximas 2 quartas-feiras, que vão ser, deixa eu olhar aqui, 23 e 30, dia 23, prova, dia 30, a apresentação do trabalho, valendo 5 pontos cada um. E a partir daí, dia 6 do 11, a partir da quarta-feira do dia 6 do 11, vocês não precisam chegar aqui tão cedo, tá? A gente marca para vocês começarem a chegar a partir das 9 da manhã, porque não tem mais matéria, a matéria do semestre acabou. Então eu vou chegar, é importante que vocês venham, porque eu vou continuar fazendo chamada, tá? Então assim, mas como não tem mais matéria, vocês podem terminar o trabalho de vocês em casa, assim, se preocupar ao usar esse tempinho para fazer o trabalho de vocês em casa. E a gente vem, eu vou estar aqui disponível a partir das 9 horas para ficar fazendo a avaliação do trabalho de vocês. Então quem tiver já o trabalho pronto pode me apresentar, e aí a partir do momento que me apresentar, eu fecho a presença do semestre, a sua presença do semestre, e aí você não precisa mais vir nem quarta e nem sexta. Tá joia? Tranquilo? Então, ó, só que é o seguinte, decidiu apresentar, não tem segunda chance para apresentar. Apresentou, beleza, eu fiz a avaliação, gerou a nota, se você passou já vou te falar, se não passou vai para VS, tá? E a partir dali eu não conto mais o trabalho assim, não conto mais falta de vocês. Também não vou ficar lembrando vocês de tem que apresentar trabalho, não vou ficar lembrando vocês. Então, assim, se chegar no dia de eu consolidar a nota lá no SIGA e se não tiver apresentado o trabalho, você vai ficar zerado e consequentemente vai reprovar na disciplina. Beleza? Tranquilo isso aí? Então, ó, a matéria da prova é a matéria toda. Bom, então vamos começar. Gente, olha só, eu preciso que vocês acompanhem bem a aula de hoje, porque essa parte de conversa com o servidor é uma parte que ela é desenvolvida muito rápido, entendeu? Então assim, sendo bem vagaroso, bem devagar, fazendo as coisas com bastante calma, a gente vai fazer hoje e sexta-feira colocar para funcionar. Então assim, não tem muito como ir testando o que você está fazendo ao longo do caminho, porque você só vai conseguir testar lá no final, tá certo? O teste mesmo é lá no final. Você vê que está rodando, que está funcionando, mas não dá para testar. Porque eu preciso da parte que é o cliente e da parte que é o servidor rodando
para eu conseguir testar a comunicação entre eles. Então, você só consegue ver o teste lá no final. E aí, lá no final, se alguma coisa der errado, você tem que revisar tudo, tá certo? Então, peço que preste bastante atenção. Para o nosso código não ficar confuso, eu vou desenvolver um programa à parte do zero para fazer essa comunicação. Tá joia? Então, e esse programa à parte, ele não tem nada a ver com o que a gente estava desenvolvendo anteriormente. Então a gente vai fazer assim, bem simples do zero. Outra coisa, eu vou utilizar um padrão de projeto chamado Observer para desenvolver essa camada do servidor. Então, o que nós vamos fazer nesse projeto à parte? Eu vou criar uma solution. Essa solution vai estar dividida em duas camadas. Uma camada representando o servidor e outra camada representando a parte do cliente, que é o jogo de vocês, que vai se comunicar com o servidor. Tá joia? Bom, a parte do servidor, nós vamos utilizar um padrão de projeto chamado Observer, tá? E eu vou dar uma explicação rápida sobre o que é o Observer. O Observer, a gente tem alguns papéis importantes aí, na verdade 2 papéis importantes que nos ajudam a entender ele. O que é o Observer? Como eu falei, ele é um padrão de projeto. O que é um padrão de projeto? É uma forma pré-definida de você desenvolver um projeto ou uma parte de projeto, para que você não tenha que ficar pensando em ideias mirabolantes. É um padrão, uma parada que já funciona. E como é que funciona esse Observer? Eu tenho um cara que é o observador e um cara que é o objeto a ser observado. Tá? Então o observador, qual que é o objetivo dele? Ele faz igual a fofoqueira da rua. Fica observando o objeto a ser observado, né? Fica observando alguém. E quando esse alguém muda de estado, quando acontece alguma coisa, quando tem alguma novidade nesse cara observado, o que o observador faz? Ele conta para todo mundo. Não é o papel da fofoqueira? Fica observando, quando acontece alguma coisa, sai contando para todo mundo. Então, é basicamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai implementar no nosso jogo, no nosso servidor de jogo. Então, aí vamos trazer para o jogo. Cada jogador é um cara a ser observado. Beleza? Então, enquanto eu estou jogando, o servidor está me observando. E cada mudança minha de estado, por exemplo, andei com meu personagem para a direita, eu mudei meu estado. Eu estava num ponto, andei um pouquinho para a direita. Então, o que o servidor faz? O cara que está observando, ele observou que eu mudei para a direita. Então, ele sai contando para todos os outros jogadores que eu mudei para a direita. E aí a ideia é que isso faça com que a tela de todo mundo atualize a minha posição. Beleza? Então lembra, cada jogador quando se conecta no servidor, é como se ele tivesse uma instância desse padrão de projeto Observer. Então, cada um de vocês, quando se conecta no servidor, é um objeto observado. Beleza? E os outros jogadores são a lista de pessoas que o observador conta tudo que ele observou em você. Só que ao mesmo tempo que você é o cara observado, para os outros jogadores, você está na lista de pessoas que ele vai contar. Tá entendendo? Então, ó, eu observo ele e conto o que ele faz para todo mundo.
Só que quando ele conecta, eu observo ele e conto para o resto da turma. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que o jogador ele é o cara observado, ele está também na lista dos outros jogadores para que o servidor saia contando para ele também o que aconteceu. Tranquilo? Então é basicamente isso aí. E a forma como a gente vai programar é basicamente também para seguir o padrão de projeto. Então não tem muito o que defender sobre a forma que a gente vai programar. É um padrão de projeto. Padrão de projeto você não discute, você segue o padrão e acabou. Tranquilo? Beleza? Dúvidas nisso aí? Vocês conseguem obter várias informações sobre o padrão Observer na internet. Oi. Então, o objeto observado, ele é uma coisa só. Então, no caso, você vai observar um jogador de cada vez, sim. Mas aí é por causa disso que você tem uma instância, toda vez que um jogador conecta, ele é o cara observado. Então, é sempre uma instância, como se fosse uma instância do padrão de projeto inteiro, do observer inteiro. Entendeu? Eu tenho uma classe, tá vendo? Que essa classe é a classe observadora. Mas tá vendo que essa classe aqui, ela é uma interface. Tá vendo? E essa interface, eu tenho classes concretas, né, que implementam essa interface. Tá certo? Então, basicamente, eu poderia abstrair, porque essa interface aqui ela só serve para padronizar os métodos da classe concreta. Então tá vendo que a classe, a minha interface, né, Observer, ela tem o método Notify, que é exatamente o mesmo método que tem na classe concreta, nessas duas classes concretas. Então, o que acontece? Essa classe concreta ela só implementa o observador, tá certo? Tranquilo? Então, o que acontece? Eu tenho um observador que está observando um sujeito, tá certo? E aí, esse observador, ele tem uma coleção lá, né? Então ele observa um sujeito e aí, quando esse sujeito muda de estado, ele dispara o método Notify, que vai notificando todo mundo sobre aquela alteração que foi observada no sujeito. Tranquilo? Então é basicamente isso. Obviamente o nosso método não vai chamar Notify, mas ele é um método que vai fazer a mesma funcionalidade, tá? Tranquilo? Tranquilo? Então eu não vou fazer exatamente com as classes com esses mesmos nomes, mas a ideia é essa. Então assim, você tem a classe aqui, eu não vou nem entrar muito no mérito não, mas tem alguns exemplos dela aqui em C#, em Java e aí vai. Mas enfim, é basicamente isso aí, tá joia? Então ó, eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto, o que vai acontecer com ele? Ele vai rodar no servidor. Então, para que ele rode no servidor, eu quero gastar o mínimo de recurso possível do servidor, tá certo? Então eu vou criar um projeto que não tenha nem interface gráfica. Para quê? Para que eu gaste o mínimo possível do servidor de recursos e que ele rode o mais rápido possível, tá? Então eu vou criar um projeto, ó, Console Application. Beleza? Vou chamar esse projeto de rede.servidor, porque na verdade eu vou criar uma solution com ele, né?
Então o nome do projeto seria minha comunicação em rede, só que essa parte é a parte do servidor, tá? Vou escolher o local que eu quero que ele fique salvo. Beleza, salvei ele, estou criando o projeto. Aí tem algumas peculiaridades esse projeto aqui, tá? Quando você cria um projeto desktop, application, né? Web application, console application, ele já cria para você essa classe program. Essa classe program, ela tem um método main. Então, quando você der play na aplicação, esse método main é que inicia a aplicação, tá? Então, é a classe program, o método main que está dentro da classe program que vai iniciar a aplicação. Então, eu vou deixar esse cara aqui para eu programar ele por último. Por quê? Porque eu vou precisar das outras classes funcionando para que eu possa trabalhar com ele, tá joia? Então eu vou criar aqui duas classes e aí à medida que eu for criando essas classes eu vou explicando o que cada uma vai fazer. Então a primeira classe eu vou chamar de controle jogo e a segunda classe eu vou chamar de jogador. Bom, a classe controle jogo é ela que vai ter os métodos para conectar o jogador ao servidor, desconectar, ela que vai controlar o ID do jogador, ela que vai trabalhar com, por exemplo, se eu fizesse um jogo de turno, ela que ia trabalhar com dar vez para um, dar vez para o outro, e coisa e tal. Enfim, seria essa a ideia da classe. A classe jogador, ela que vai ser o objeto que vai observar as mudanças do próprio jogador, por causa disso que eu sempre vou estar com uma instância do padrão observer para cada jogador. Então ela mesma observa o próprio jogador e ela atualiza os demais jogadores, tá? Então, vamos começar aqui pela classe controle jogo. Bom, como é que nós vamos trabalhar com ela? Eu já vou fazer os importes que nós vamos precisar para trabalhar com essa classe. Ó, using system.threading. Vocês já trabalharam com thread? Não? Veja bem, quando vocês fazem análise lá, o diagrama de classe e tudo mais, vocês criam métodos, certo? Dentro das classes. Aqueles métodos, eles, na verdade, eles mandam, a gente fala que está mandando mensagem, né? Quando uma classe aciona um método de outra classe, ela está mandando uma mensagem. Vocês já fizeram um diagrama de sequência? Diagrama de sequência é um diagrama onde eu coloco as classes que eu vou utilizar para uma determinada tarefa e embaixo de cada classe tem uma raia. E aquela raia representa a linha de tempo. Então dali eu consigo ligar a chamada de um método de uma classe a outro método de outra classe, de outra classe, de outra classe, até eu fazer uma determinada operação. Tá aqui, olha, um exemplo de diagrama de sequência.
Tá vendo? Eu tenho aqui o ator, que é o cliente. Tá vendo que esse ator, ele tá chamando aqui, olha, ele tá chamando aqui um método, tá? E esse método tá numa classe de tela, chamada tela. Tá vendo que aqui, ó, isso aqui, ó, esse retângulo aqui, é o tempo que esse método que está sendo chamado dura. Então eu vejo que dentro desse método, onde ele preencheu os dados do campo, eu chamei o método aqui, ó, pesquisar lote do piloto. E esse diagrama tá errado, maluco. Tá errado, porque eu chamei o método aqui e tá vendo que essa classe está chamando o método de volta. Tá vendo? E na verdade esse método pesquisar lote do piloto, ele devolve uma resposta. Então esse diagrama está errado. Mas enfim, e essa raia aqui, ó, representa o tempo. E cada vez que você chama um método aqui, tá vendo que esse método continua e só que ele continua por quê? Porque ele tá sendo ele chama um outro método aqui e ele espera o retorno desse método. Então, essas chamadas de método, elas são síncronas. Então, quando eu estou dentro do método, eu chamo outro método, eu fico parado esperando aquele outro método me retornar. Quando aquele outro método me retorna, eu continuo processando. Então, é uma chamada síncrona. Existe um sincronismo. Eu chamo o cara lá, ele processa, depois ele me devolve o resultado e eu continuo processando daqui. Beleza? Quando eu estou trabalhando com thread, eu tenho chamadas assíncronas. O que é uma chamada assíncrona? Eu chamo uma thread, só que eu continuo processando. E aquela thread, ela processa, eu tenho controle sobre ela, mas é como eu posso parar ela, eu posso retomar o processamento dela, eu posso receber informações dela ao longo do que eu estou processando, mas aquela thread, ela funciona para mim como se fosse um programa à parte. Então ela concorre comigo e teoricamente é como se ela tivesse fazendo... É como se ela fosse um outro programa. Então eu posso terminar o meu processamento aqui e ela continua. Tá certo? Então essa thread é um processamento paralelo. Qual é a vantagem que eu tenho? É que, por exemplo, assim, se essa thread ela demora muito, se esse processamento demora muito para acontecer, eu não fico com a tela do meu programa ocupada. Eu posso continuar mexendo com ele e a thread está processando lá do outro lado, certo? Então eu não paro o meu processamento, eu não paro o que eu estou fazendo, porque a thread está processando. Por quê? Porque ela vai processar independente de mim. Então eu não deixo a minha tela ocupada aguardando aquele processamento acontecer e voltar a resposta para mim. Entenderam? Sim ou não? Vamos imaginar o seguinte. Para que a gente vai usar a thread? O meu programa do servidor, ele não sabe quando você, jogador, vai dar um tiro, vai morrer, vai ganhar um ponto, vai fazer alguma coisa. Ele não sabe. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar observando a todo instante você, para ver se você vai mandar para ele alguma informação. Só que se ele ficar fazendo isso, ele não faz mais nada. Certo? Então eu tenho que deixar uma instância do meu programa, um pedaço do meu programa fazendo isso o tempo todo. E o meu programa principal, ele tem que ficar por conta de atualizar todo mundo. Então você imagina um monte de jogadores. Se eu tivesse um programa, se eu tivesse um processamento síncrono, sequencial,
Se duas pessoas mandassem mensagens para o meu servidor ao mesmo tempo, o meu servidor ia perder uma delas, no mínimo. Você imagina um jogo com uma cacetada de gente, sei lá, 1000 pessoas jogando. Com certeza, essas pessoas estão fazendo as coisas ao mesmo tempo. E aí, se eu ficasse com processamento sequencial para cada um, eu não conseguiria atender todo mundo. Então, cada jogador, quando se conecta, eu crio uma thread, eu crio um processamento paralelo para que esse processamento paralelo fique por conta de observar mudanças nesse cara. Para quando a mudança acontecer, eu disparo a atualização. Entendeu? Então não dá, nesse caso, não dá para que eu fique com processamento sequencial. Tranquilo isso aí? E eu posso fazer isso com várias outras coisas. Imagina, por exemplo, assim, ó. Quer ver um exemplo bobo que dá pra gente entender? Você vai comprar um carro. Aí você precisa preencher seus dados lá na financeira para liberar a compra do carro. O que a financeira faz? Ela faz um processamento sequencial. Aí, no meio do preenchimento, você fica aguardando o sistema liberar. Você liberar seu crédito para você fazer a compra do carro. Nessa, o que acontece? O vendedor fica te enrolando. Mas o que poderia ser? Eu poderia preencher os dados necessários lá, porque eles só precisam mesmo do seu nome completo, CPF, RG e acabou. Eu poderia preencher isso e isso disparar uma thread para que todo o processamento lá com o banco fosse feito e o vendedor pudesse ao mesmo tempo terminar o seu cadastro ou terminar a tua ficha lá e em algum dado momento o retorno do seu financiamento volta. Entendeu? Mas isso não acontece, eles fazem um processamento sequencial. Mas se eu quisesse ganhar tempo, eu poderia fazer isso. Poderia disparar uma thread e eu ia aqui trabalhando normalmente e adiantando o teu cadastro, vamos dizer assim. Entendeu? Então toda vez que eu preciso fazer alguma coisa em paralelo, eu vou ganhar tempo e vou deixar o meu programa principal livre para eu continuar trabalhando com ele. E é isso que nos interessa. Deixar um cara observando você, mas ao mesmo tempo o programa principal do servidor está livre para ele ir processando as coisas. Bom, o que mais que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar importar aqui, ó. System.net. System.net Sockets. Esse System.net é para eu trabalhar com rede, sockets a entrada é a forma como eu vou mandar meus pacotes via rede, e o I/O, né, input e output, né, se eu precisar salvar alguma coisa em disco e tal, então isso aí eu vou precisar, tá certo? Para me adiantar, eu já posso copiar esse cara aqui, ó, e colar aqui em jogador, porque aí ele já vai reconhecer todas as classes, né, que eu vou precisar trabalhar. Então eu vou colar aqui em Program e jogador, vou deixar tudo salvo, tá? E aí agora sim eu posso começar a programar. Bom, eu vou criar no início variáveis, e essas variáveis eu vou já criar e eu vou explicando para vocês para que serve. Então eu vou criar aqui
uma constante do tipo int chamada máximo. Essa constante, eu vou dizer que ela recebe 2, tá? Essa constante vai ser só para eu definir a quantidade máxima de jogadores que vão se logar no meu servidor, tá? Então, se algum dia eu quiser mudar de 2 para 1000, não tem problema, é só vir aqui na constante e mudar ela para 1000. Tranquilo? Bom, eu vou criar uma variável chamada id e vou definir ela como 0. Esse id vai ser um número para eu identificar cada jogador, tá? Ele poderia, no caso aqui, vou criar um id sequencial. Por quê? Porque eu não tô, como esse é um projeto novo, eu não estou mexendo com banco de dados aqui. Mas eu poderia pegar e colocar sempre nesse ID a chave primária do jogador, tá? Que aí me facilitaria a vida. Por quê? Porque qualquer coisa que esse cara for interagir com o servidor, ele já interage identificado pela chave primária dele. Então, se eu precisar daqui do servidor salvar alguma coisa do cara, eu já estou lá no servidor. Eu já posso salvar por lá mesmo. Tá certo? Eu vou criar duas booleans de controle, uma chamada pronto, e caramba, que vai começar com false, e uma chamada aguardando, que também vai começar com false. Essas duas variáveis, uma seria para eu trabalhar com jogo de turno, tá? Para eu habilitar e desabilitar a vez de cada um. E a outra seria para eu fazer um loop infinito. Por quê? Porque a minha thread lá, né, que vai ficar ouvindo o jogador, ela é um loop. Cada vez que o jogador muda de estado, ela processa alguma coisa e volta para escutar o jogador. Então ela é um loop eterno, tá? Então eu vou usar um boolean para eu criar esse loop eterno. E aí, lembra que cada jogador, ele é o objeto a ser observado, mas a minha ideia é que eu dê uma instância para esse cara, eu dei uma instância do meu padrão observer. Então cada jogador precisa ter nele uma lista dos demais jogadores para ele poder contar o que foi alterado nele. Então eu vou precisar fazer o seguinte, olha. Eu vou precisar ter uma instância de uma lista de jogadores dentro desse controle do jogo. Por quê? Porque quando um jogador muda de estado, para quem que eu vou contar? Eu preciso ter uma lista ali de outros jogadores que eu vou ter que contar o que foi alterado no jogador que está sendo observado. E o observado sempre sou eu. Então eu modifico alguma coisa no meu estado, o meu padrão de projeto observer tem que contar para os demais jogadores que aquilo foi alterado. Tranquilo? Bom, vamos continuar lá. Eu vou criar aqui um método, né? Então, esse método está pronto, ele sempre vai me devolver o conteúdo de pronto. Então, no nosso caso aqui, o que vai acontecer? O pronto, ele está falso. Por quê? Porque para o nosso jogo, eu preciso que 2 jogadores se conectem no servidor.
Então, eu só vou liberar para o jogo começar quando os dois se conectarem. Quando os dois se conectarem, o está pronto vira true e aí o jogo começa. Tranquilo? O pronto vira true e o jogo começa. Bem, quando eu iniciar o controle jogo, né, eu vou criar um método construtor aqui, que vai ser... Olha lá, ele é um método construtor da classe controle jogo. E o que esse método construtor faz? Ele simplesmente inicia o vetor de jogadores. Tá? Então, olha lá. This ponto jogadores recebe new jogador com o máximo de jogadores. Tá? Então, o meu método construtor, quando eu instancio o controle de jogos, ele já inicia para mim o vetor de jogadores com o número máximo de jogadores que vai caber no meu servidor. Então, como é que eu sei o que vai caber no meu servidor? O meu vetor de jogador, quando ele estiver todo preenchido, eu não deixo mais ninguém conectar. Quando o número de posições dele estiver todo preenchido, eu não deixo mais ninguém conectar. Lembrando, então, que eu, como jogador, se houver uma instância minha nesse vetor de jogadores, eu estou conectado com o servidor. Se eu remover a minha instância da minha lista, do meu vetor de jogadores, eu acabo de ser desconectado do servidor. Tranquilo? Beleza? Então, eu estar conectado significa que eu estou nesse vetor aqui. Se eu não tiver no vetor, eu não estou conectado. Bom, aí eu preciso de um cara para numerar esse ID para mim. Porque, lembra, se eu fosse me conectar de verdade dentro do meu jogo, o que eu faria? O meu ID seria a minha chave primária. Só que eu não tenho esse ID no momento, né? Eu estou fazendo um número sequencial. Então eu quero um método que me devolva o ID, um ID criado no momento ali do jogo para mim. Então eu vou fazer um método que vai me dar um próximo ID. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu retorno o ID atual e depois eu somo um nele. Então, quando eu chamar esse método a primeira vez, ele me retorna 0 e o ID vira 1. Quando eu chamar de novo, ele me retorna 1 e o ID vira 2. Beleza? Quando eu coloco mais aqui, ele retorna o número atual e depois soma 1. Tranquilo? Beleza. Agora eu preciso fazer um método para adicionar um jogador ao meu vetor. Então é como se o jogador estivesse se conectando no meu servidor e o meu servidor está aceitando aquela conexão. Então ainda tem vaga no meu servidor para aceitar aquela conexão, tá? Então, olha lá, eu vou fazer aqui, public void adiciona jogador. E eu tô pedindo um TCP client. O que é o TCP client? É a conexão do jogador, tá? Então, quando esse jogador ele tenta se conectar no meu servidor, o que ele faz? Vamos imaginar a comunicação aqui do jogador com o servidor. É a mesma ideia de você mandar uma carta. Vocês não mandam carta, né? Vocês mandam e-mail, mandam outra coisa. Mas enfim, é como se você estivesse mandando uma carta para alguém. Vocês não pegaram isso, mas lá na quarta série a gente aprendia
mandar uma carta, né, que era o único meio de comunicação. Isso é para quem é velho pra cacete, né, igual eu. Mas você aprendia a mandar uma carta. Então no envelope da carta tinha um local lá para você botar o remetente, que era as suas informações, né, o seu nome, o seu endereço, e do outro lado você tinha o destinatário, que é para onde a carta vai. Então, a informação do remetente é por quê? Porque se o destinatário quisesse responder aquela carta, ele já tinha ali o endereço seu para mandar de volta. Então, esse TCP client, ele é esse envelope. Tá certo? Então, qualquer que seja o jogador que tentou conectar no meu jogo, no meu servidor, ele me mandou uma solicitação via TCP client. Então, eu não sei quem é esse cara, mas aqui dentro tem o endereço dele. Tá certo? Como ele chegou até mim, nesse momento pouco importa, mas tem o remetente dele. Então, se eu quiser responder esse cara, o endereço dele está ali dentro dessa variável TCP client. Tá tranquilo? Então eu preciso dela. Por quê? Porque se eu adicionar esse cara no meu servidor, se eu aceitar essa conexão no meu servidor, eu preciso saber conversar de volta com esse cara. Então, ali nessa variável está essa informação. Tranquilo? Bom, qual é o único teste que eu vou fazer? Pô, eu vou aceitar a conexão se o meu servidor ainda não estiver lotado. Simples isso. Certo? Então, como é que eu sei se o meu servidor está lotado ou não? Ó, se this.id for maior que máximo menos 1. Se o meu servidor... Ih, caramba, o menos 1, que no lock não estava ligado. Se o meu ID for maior que máximo menos 1, significa que o meu servidor já está lotado. Por que máximo menos 1? O máximo não é 2? Ó, defini ele como 2. Só que o meu ID não começa em 0. Então eu tenho dois jogadores, o jogador 0 e o 1. Então se o meu ID virar 2, significa que eu já seria a terceira pessoa, o terceiro jogador a entrar no meu servidor. Então eu não posso. Tá? E aí o que eu faço? Ó, desconectar cliente. E aí eu passo o próprio cliente. Por quê? Porque eu tenho que mandar uma mensagem para esse cara. Ó, o servidor está lotado. Tá? Eu tenho que mandar uma mensagem para esse cara. Tá vendo que deu erro? Deu erro porque esse método de desconectar cliente ainda não existe. Tá? E aí eu faço um return para eu matar o método. Beleza? Return sem nada. Tá vendo que o meu método é void. Tá? Método void não devolve nada para ninguém, não devolve resposta. Mas se o meu método encontrar um return, ele é abandonado. Beleza? Naquele ponto. Então eu estou abandonando o método. Olha, o que eu vou fazer? Ó, cliquei aqui na lâmpada. Ó, generate method. Dentro de controle jogo, método desconectar cliente. Se eu clicar aqui, ó, ele gerou um método para mim e ali em cima parou de dar erro. Beleza, eu criei um método. Se eu esquecer de programar esse método, tá vendo que ele vai lançar um erro de método não implementado. Então isso aqui, quando eu for programar esse método, eu vou apagar essa linha e vou programar esse método. Tá? Mas se por acaso eu esquecer, ele lança para mim um erro, ó, método não implementado. Tranquilo? É só para me lembrar. Então eu continuo aqui, ó. Beleza. Eu não vou nem fazer um else. Por quê? Porque se o servidor já estivesse cheio, ele abandonou o método aqui. Então, daqui para baixo, eu vou tratar como se eu fosse conectar, né? Eu vou conectar esse
cara que eu não sei quem é, esse jogador, a minha lista de jogadores. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o ID dele, ó. Ó, opa. Peguei o ID dele. Então, ó, se é o primeiro cara, o meu ID virou 0 e essa propriedade ID já vale 1. Então eu peguei o ID 0 do cara para ele e vou fazer o seguinte, ó. Jogadores na posição ID. Então, jogadores na posição 0 recebe um novo jogador. Beleza? Aí, nesse ponto aqui, ó, eu vou dar uma parada. Por quê? Porque para eu instanciar o jogador que vai entrar no meu vetor de jogador, eu preciso modificar esse jogador. Então eu preciso modificar ele. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que cada jogador que conecta, ele vai receber uma instância do observer inteiro? Lembra que eu falei para vocês? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o jogador, um método construtor do jogador, para que ele seja o cara observado, mas ele também esteja na lista de pessoas para quem o observer vai contar as modificações. Então eu parei aqui e vou lá no jogador para começar a programar ele, tá? E aí vou fazer o mesmo processo com esse jogador até a gente conseguir programar o método construtor dele, tá? Por quê? Porque aqui, ó, como eu estou instanciando o jogador, eu preciso que o método construtor dele receba alguns parâmetros, para na hora de eu instanciar eu já passar tudo que ele precisa por parâmetro, tá? Então eu voltei aqui, ó, estou em jogador e vou começar a programar esse cara. Bom, esse jogador, ele precisa de um ID, ele precisa saber do ID dele. Então, na verdade, eu vou até criar ele como uma property. Ó, lembra como a gente criou? Ó, criei uma property pro ID. Esse jogador, ele precisa do controle jogo dentro dele. Por quê? Porque lembra que o jogador recebe a instância todinha do meu observer. Então, parte do meu observer é o controle jogo. Certo? Então o jogador, quando ele nasce, ele precisa de alguém observando ele, que é o caso do controle jogo. Tranquilo? E ele também precisa saber contar para os outros jogadores que ele mudou alguma característica dele. Então, onde está o cara que tem a lista dos outros jogadores? Aqui no controle jogo. Então, esse jogador, ele precisa ter uma instância do controle jogo. Então eu vou criar aqui, ó, controle jogo, uma variável para ele. E ele precisa ter um TCP client. Por quê? Porque ele está sendo adicionado na lista de jogadores, mas eu preciso pegar o remetente dele. Eu preciso estar com o remetente dele para eu saber conversar com ele de volta. Ou seja, para ele saber comunicar com ele mesmo na outra ponta. Então, além disso, eu preciso trabalhar com duas variáveis essenciais, que são as variáveis streamReader e streamWriter. A streamReader é a variável que lê lá no servidor o que o jogador manda para o servidor. E a streamWriter é a que faz o servidor conseguir mandar uma mensagem para o jogador. Beleza? Então o reader lê, writer escreve. E aí, isso vale para as duas pontas.
lá no jogador também tem uma stream reader e uma stream writer. A reader, no caso do jogador, lê o que o servidor mandou para ele e a writer escreve no servidor. Beleza? Então, essas variáveis stream reader e writer é como se elas fossem o papel que está dentro do envelope. Beleza? Manda para lá e recebe. Tranquilo? Então eu vou criar aqui, ó. E caramba. Stream reader, vou chamar de reader, e ela começa vasnula, né? E o stream writer, vou chamar de writer, que também começa como nulo. Então, ó, leio o que o jogador mandou, escrevo no jogador. Beleza? Agora, aí eu vou precisar de uma thread, que é para fazer o processamento paralelo. Beleza. Então, tudo isso eu estou fazendo, essas variáveis eu defini, para eu, de cara, fazer o quê? Um método construtor do jogador. Então, vamos lá fazer o método construtor do jogador. O método construtor do jogador, eu preciso passar para ele um controle jogo, um ID e um TCP client, que é o cliente. Simplesmente, quando um jogador foi instanciado, ele vai receber todas essas três variáveis como parâmetro. E o trabalho dele é só pegar nessas variáveis como parâmetro e jogar elas para as propriedades deles, para as variáveis que são da classe, né? Então, de cara, eu começo aqui, ó, this.controle. Eu chamei só de controle. Por padrão, vou colocar aqui, ó, controle jogo. Ó, this.controle jogo recebe controle jogo. This.cliente recebe cliente. This.id recebe ID. E aí, beleza, peguei as variáveis e agora eu vou aproveitar e vou instanciar esse reader e esse writer, para que esse cara consiga ler e escrever com a outra ponta dele lá, que é o jogador. Ó, cliente.getStream. Peguei lá o endereço e vou fazer, ó, reader igual a new stream reader, e aí eu vou passar o stream. E vou fazer a mesma coisa com o writer. Beleza. Então agora, ó, já peguei as informações para identificar o jogador, para trabalhar com endereço, para trabalhar com tudo, e já instanciei as duas variáveis que eu vou precisar para que eu possa me comunicar com aquele jogador, para que eu possa fazer com que o servidor leia e escreva nesse jogador. Beleza. Tem mais um trecho aqui, ó, que eu não vou fazer agora, que é, ó, o iniciar a thread. Tá? Não vou fazer agora, deixei só comentado para a gente poder fazer depois. Tá joia? Então agora, olha, que eu montei o meu método construtor, eu posso voltar lá para o controle jogo. Tá vendo que agora passou a ficar errado ali? Por que passou a ficar errado? Porque
olha lá, para eu instanciar o jogador, eu preciso passar para ele o próprio controle jogo, o ID e o TCP client. Beleza? Então, olha lá, vamos passar. O controle jogo é essa classe, certo? É essa classe que eu estou programando inteira, é o controle jogo. Então, como é que eu passo a própria classe como parâmetro? Ó, this, passei a própria classe como parâmetro. Agora eu tenho que passar o ID. Passei o ID como parâmetro e passei o cliente como parâmetro. Beleza. Agora sim, ó, eu consegui adicionar o cara. Beleza? E a partir daí, veja qual é o meu problema. Eu tenho o seguinte, o nosso projeto, ele é um console application. Então, ele é uma tela preta igual uma tela de DOS, de DOS, um prompt de comando, certo? Então, eu não sei o que está rolando no programa. Eu não tenho feedback nenhum. Então, o que nós vamos fazer? À medida que a gente fizer realizar métodos importantes ou realizar ações importantes dentro do programa, a gente vai escrever naquela tela preta, a gente vai dar uma saída para depois vocês saberem o que está acontecendo. Beleza? Então eu vou escrever naquela tela dessa forma, ó, console.writeLine, e vou colocar aqui, ó, novo jogador conectado com o ID, e aí eu vou passar o ID do cara, só para eu saber que um jogador foi conectado. Beleza, tranquilo. Bom, o que falta pra gente? Falta eu fazer o seguinte, e se ele entrar nesse if e chamar o desconectar cliente? Beleza, então eu tenho que vir aqui e programar o desconectar cliente. Para eu desconectar o cliente, olha a minha situação. Eu preciso mandar uma mensagem pro cara, porque senão aquele jogador que tentou conectar, ele vai achar que ele está conectado. Beleza? E isso vai dar erro no jogo do cara, na instância do cara. Porque se ele achar que está conectado e começar a jogar, ele vai querer mandar a informação para o servidor e receber a informação do servidor. Provavelmente vai dar um monte de erro no jogo. Tá? Então o que eu vou fazer? Como o meu método desconectar ele recebeu a variável cliente, eu consigo mandar uma informação para o cara. Eu consigo avisar para ele, ó, o servidor está lotado. Por exemplo. Tá joia? Então, olha o que eu vou fazer com esse cara. Eu vou criar um network stream para ele, para eu poder falar com ele. Como eu só vou mandar uma mensagem para ele de, ó, deu ruim, né, não conseguiu conectar, então eu vou fazer aqui com ele, ó, um stream writer, porque eu vou mandar uma mensagem para ele, vou criar um writer para ele. Vou escrever no meu console, né? O que eu vou mandar para ele, para eu saber, ó. E agora sim eu vou mandar pro cara, ó. Writer ponto writeLine vou mandar para ele servidor lotado. E aí eu vou fazer a limpeza lá do writer, né? Writer.flush, que eu vou limpar, e aí eu vou matar a variável writer, porque eu não preciso mais dela, né?
Nesse caso, eu só avisei para o cara, ó, o servidor está lotado e matei a variável. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Bom, vou deixar um método aqui, 2 métodos, tá? Só para vocês utilizarem esses métodos. Eu vou deixar como exemplo, mas é só para vocês utilizarem esses métodos se algum dia vocês forem fazer um jogo de turno que envolva servidor, tá? Tipo um jogo de dama, uma parada assim. Mas eu vou deixar ali, não vai servir para nada, tá? Beleza. Bom, o meu controle jogo eu já terminei, tá? Então agora eu preciso fazer o restante dos métodos do jogador. Tá joia? Restante dos métodos do jogador. Então eu volto lá para jogador. Isso aqui, ó, ainda vai ficar aqui para eu fazer, tá? O que eu vou trabalhar? Eu vou criar um método para rodar no servidor, tá? Esse método é o método que vai ficar fazendo a observação. E ao observar, ele conta para todo mundo. Então, esse método é que eu vou ter que colocar ele em processamento paralelo. Tá? Por quê? Porque ele fica rodando o tempo todo. Tá? E enquanto o meu programa tem que estar também ativo. Beleza? Então, eu vou chamar esse método de run. Porque ele vai ficar rodando lá. E aí, esse método, ele vai ficar observando o quê? Qual é a mudança de estado do meu jogador que eu preciso observar? Cara, quando o jogador mandar alguma informação para o servidor, é isso que eu estou observando. Então, se chegar alguma informação do jogador para o servidor, significa que o jogador lá na ponta dele, lá do lado dele, ele fez alguma coisa. Ele moveu para um lado, ele deu um tiro, ele morreu, ele coletou algum objeto, ele, sei lá, chegou em algum save, algum ponto de salvamento lá do jogo. Enfim, ele fez alguma coisa. Não me importa o que. Mas isso vai refletir numa mensagem que o jogador lá no jogo vai mandar para o meu servidor. Então, o meu servidor, ele observa o quê? Mensagem recebida. Ele recebeu uma mensagem, ele conta aquela mensagem para todo mundo. Tá tranquilo? Bom, o que é que você tem que combinar? Como é que você vai mandar essa mensagem? Se você vai mandar via XML, se você vai mandar via JSON, ou se você vai mandar um texto que significa alguma coisa. Por exemplo, ponto 5. Sei lá, ponto, a palavra ponto 5. Significa que ele fez 5 pontos. Ou morte. Significa que o cara morreu. Que o jogador morreu. Ou, sei lá, você combina. O importante é que ao mandar aquela mensagem para o servidor entenda o que é. E que ele consiga repassar aquela mesma mensagem para os demais jogadores e o programa dos demais jogadores entenda o que aquilo significa. Então você dá o significado.
Mas o que você vai mandar para o servidor e o que o servidor vai mandar para você sempre é texto. Então, de alguma forma, você tem que saber, você tem que conseguir converter aquele texto em instanciar uma classe, em chamar um método, em fazer alguma ação dentro do jogo. Tá tranquilo? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Ó, começando o método, eu defini uma variável do tipo string chamada dados e eu atribuí nessa dados um método readLine. Então eu estou tentando ler nela alguma coisa que veio do jogador. Beleza? E aí o que eu faço? Ó, enquanto dados for diferente de null, ou seja, enquanto eu estou conseguindo ler dados, eu vou processar. O que é o meu processamento? Pô, o servidor tem que ser muito rápido. Então, o que ele faz? Ele lê uma informação de um jogador e rapidamente ele tem que sair contando para todos. Tranquilo? Então, eu vou avisar, ó, para minha tela, o que eu estou fazendo. Ó, WriteLine. Eu vou avisar que eu estou lendo, ó, recebido do ID tá vendo, ó? Eu só tô printando na tela que eu recebi do ID tal, do jogador tal, a mensagem tal. Beleza? Só tô printando na tela para eu saber o que está acontecendo. Mas agora mesmo que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vocês já trabalharam com for each? Já? Então eu vou fazer um for each dentro do meu vetor de jogador para eu enviar para todos os jogadores aquilo que eu acabei de receber. Tranquilo? Então, ó lá, eu vou fazer lá, ó, for each olha lá, eu peguei e estou fazendo um for each. Aqui não é jogado, esse jogador. Opa. Eu estou jogando na variável jogador todas as instâncias, uma a uma, né, do meu vetor de jogadores que está dentro do controle de jogo. Tá joia? E aí eu verifico aqui, ó. Eu só quero, olha só, eu só quero mandar a mensagem para os outros jogadores, mas eu estou incluso na lista de jogadores. Então eu vou testar se o jogador da vez não sou eu. Se não for eu mando a mensagem, beleza? Então eu vou só testar, ó. Como é que eu sei se sou eu, se não sou? O this.id ele tem que ser diferente do jogador.id. Então, o jogador é o cara que eu vou mandar a mensagem para ele agora. Porém, esse this.id tem o meu ID. Então, se o meu ID é diferente do ID do jogador que eu vou mandar a mensagem para ele agora, beleza, eu posso mandar. Se não, eu vou pular. Tá? E aí eu vou fazer só o seguinte, ó. Jogador.envia. E aí eu vou passar aqui, ó, dados. Vai dar erro porque esse método envia eu ainda não tenho. Beleza. Acabei de fazer isso para todo mundo. Tá vendo? O que eu faço agora?
eu vou tentar ler de novo. Por quê? Porque eu preciso que esse loop aconteça. Então, olha lá, dados recebe reader ponto read line. Tentei ler outra vez. Ao final de tudo, eu posso fazer um cliente.close e matar isso aí. Beleza? Então agora, ó, esse meu método, o que ele está fazendo? Ele observa, a partir do momento que ele observou alguma coisa que chegou para o servidor, ele pega e faz um loop e manda para todos os jogadores que não é ele. Todos que não é o cara que mandou a mensagem. E aí, quando ele termina de mandar, ele volta a tentar ler ler mais informações. E ele vai ficar nesse loop eterno. Tá vendo? Que ele nunca sai desse while. Por que ele nunca sai desse while? Esse método readline, ele é um método síncrono. Então, quando você chama ele fica esperando. Tá? Então, ele vai ficar esperando. Ele não vai ficar rodando direto, porque se ele rodasse direto, a próxima vez esse dados ia estar nulo. Então, ele para aqui nesse readline e fica esperando até que alguma coisa seja lida. Aí ele pega e faz o loop de novo, entendeu? Então não fica rodando isso freneticamente. Tranquilo? Bom, aqui está dando erro. Por quê? Porque a gente ainda não tem o método envia. Então, ó, mesma coisa, ó. Cliquei aqui, ó, generate método dentro do jogador, o método envia, ele já gerou aqui. Tranquilo? Bom, salvei. Vou apagar aqui e eu vou fazer o método envia. Gente, o método envia, eu vou dizer agora que eu estou enviando os dados. Então eu vou copiar isso aqui, né, para a gente dar uma agilizada. Em vez de recebido, ó, enviado para o ID tal, a mensagem tal. Aqui, ó, eu vou chamar de mensagem, tá? E aí eu vou trocar aqui, mensagem. Beleza. O que eu vou fazer? Gente, eu já tenho, lembra que na hora que eu instanciei jogador, ele já instanciou para mim o reader e o writer? Tranquilo? Então, o meu método aqui para enviar é só fazer isso aqui, ó. writer.writeLine mensagem. E aí eu limpo a variável. Acabou. Tranquilo? Bom, tá faltando uma coisa nesse cara. Lembra que a gente tinha deixado aqui, ó, esse trechinho para iniciar a thread? Como é que eu vou fazer a thread? Veja, eu vou apagar esse comentário para a gente fazer a thread. Eu vou instanciar a thread. Ó, thread, que é o nome da variável, igual a... Opa, nossa. A new thread. Quando eu instancio a thread, tá vendo que eu tenho alguns métodos construtores para ela, tá vendo? O primeiro método construtor, ele pede um método. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando para a thread um método que eu quero que ela absorva esse método e fique rodando esse método. Então, o nosso método é o método run. Então, olha lá, quando eu instanciei a thread, eu disse para ela, ó, você vai ficar rodando o método run, que é o método que vai ficar observando. Então, quando eu
instancio, quando eu adiciono o jogador aqui, ó, quando eu adiciono o jogador no meu vetor, automaticamente ele já está escutando a comunicação dele com o servidor. Beleza? E aí o que falta? Ó, eu criei e eu tenho que dar um start nessa thread lá. Thread.start. Beleza, agora ela está rodando. Show! Só o que me falta agora é ir lá para o program e programar o meu método main para que a coisa funcione. Bom, o que eu tenho no meu método main? Bom, agora sim eu tenho algumas coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque para eu conectar no servidor, eu preciso de algumas informações. Eu preciso de uma porta, eu preciso de um endereço, eu preciso de algumas informações que eu tenho que configurar aqui. Beleza? Então eu vou fazer lá, ó. Vou criar algumas variáveis. Ó, a primeira delas é o TCP listener. Esse listener, que eu vou chamar de listener mesmo, é o cara que vai ficar ouvindo conexões. E o termo é esse mesmo, é ouvir conexões. Tá? Eu vou criar uma variável chamada porta e vou atribuir nela o número 5000, que vai ser uma porta. Veja, todo programa que trabalha com conexão de rede, ele tem uma porta. Essa porta é uma porta lógica, obviamente não é uma porta física, né? É uma porta lógica que é utilizada para que aquele programa escute através daquela porta. Então, quando alguém manda uma comunicação para um computador, essa comunicação ela usa um protocolo e dentro desse protocolo usa uma porta específica. Então isso tudo é só para delimitar, é como se fosse imagina uma rede sem fio que ela trafega numa determinada frequência e ela está numa banda específica. Então você consegue fazer a comunicação porque aquela comunicação vai só naquela banda. Ela não vai no espectro todo. Imagina que se eu estou com um carrinho de controle remoto e você chega com o seu carrinho de controle remoto, se os dois estiverem na mesma banda de frequência, o seu controle pode interferir no meu carrinho e o meu controle pode interferir no seu. Então esse é o papel da porta. As comunicações elas são feitas via alguns pequenos tipos de protocolo. Mas o que diferencia para que um programa não mande informação para outro programa de outra empresa é porque é o protocolo mais a porta. Beleza? Então isso aí vai influenciar. E aí uma outra coisa que influencia, professor, por que você colocou a porta 5000? Eu biquei um número de porta. Por quê? Porque os primeiros números de porta são chamados de porta mundialmente conhecidas. Por exemplo, a porta 80 é a porta para HTTP, a porta 25 é para e-mail, a 21 é para... Enfim, tem algumas portas que são conhecidas. E essas portas, elas são já de programas que... Elas são de programas que são mundialmente conhecidos. Então, você não deve usar essas portas. Por exemplo, assim, se o teu jogo você usa, por exemplo, a porta 80, cara, vai dar incompatibilidade com qualquer pessoa que acessa a internet. Ponto final. Porque o browser está usando a porta 80. Entendeu? Para ele acessar a internet. Então, se o teu jogo também está usando a porta 80... Veja, a gente está fazendo uma comunicação via TCP. Tá vendo que o nome da classe lá é TCP Listener? Então você está usando TCP. Se você coloca a porta 80, pô, o teu browser também usa TCP e está usando a porta 80.
o programa vai ficar incompatível. Então a ideia é que você bique um número de porta, um número alto lá, porque não, para você sair dessa lista das primeiras portas. E se por acaso o teu número de porta bater com o número de porta de algum outro programa que o usuário tenha, cara, aquele usuário não vai conseguir usar teu jogo enquanto ele tiver com o outro programa. Então isso torna programas incompatíveis, percebe? Se eu tenho um programa que usa uma porta X e eu instalo um segundo programa que usa a mesma porta X com o mesmo protocolo, aqueles programas são incompatíveis para ficar no mesmo computador, beleza? Então o usuário não vai conseguir instalar teu jogo enquanto ele tiver com outro programa que usa o mesmo protocolo e porta, beleza? Então, bica um número doidão, faça uma pesquisa, por exemplo, vou colocar meu jogo na internet de verdade para rodar. Então você tem que fazer uma pesquisa aí para ver se você acha pelo menos uma porta que poucos programas utilizem, porque aí você diminui a probabilidade de você ser incompatível. Ou crie servidores diferentes usando diferentes portas, porque aí se o cara não conseguir conectar num servidor, ele conecta no outro, e coisas do tipo, tá beleza? Então eu vou criar aqui também o controle jogo, porque lá que tudo começa, e vou criar esse cara aqui para fazer um loop infinito. Bom, começando, eu vou ter que configurar o meu servidor. Então, olha lá. Eu estou criando aqui o endereço do meu servidor. Então eu estou passando aqui, olha, o endereço de loopback. O que é o endereço de loopback? Esse endereço, ele vai até a placa de rede e volta. Então ele vai até a placa de rede simulando que você está mandando uma informação para fora do seu computador, para acessar outro computador. E ele volta simulando que alguém mandou uma mensagem para você. Beleza? Então, com esse endereço você consegue trabalhar acessando a tua própria máquina, como se estivesse no ambiente de rede. Aqui, você está vendo que é um texto, é uma string? Então, se você tiver um servidor DNS rodando, se o teu jogo tiver num servidor normal, você coloca a tua URL ali. Por quê? Porque esse ipaddress.parse ele vai chamar um servidor DNS que vai traduzir aquele endereço para o IP do teu servidor. Tá certo? Então você pode fazer isso aqui também. E aí você vai fazer, ó, o listener. Ih, caramba. O listener ele recebe um new TCP listener. E aí o TCP listener ele precisa de duas informações. Uma é o endereço do servidor e a outra é a porta. Deixa eu colocar toda essa galera aqui, ó, dentro do método main, tá? Por causa disso que o listener não estava sendo reconhecido ali. Agora ele tá. Bom, esse listener ele vai funcionar para a gente como uma thread. Ele é uma thread, tá? Essa TCP listener, ela é uma classe que vai, eu não sei se ela herda de thread, se ela implementa uma thread, mas enfim, ela é uma thread. Então a gente vai ter que fazer, para ela começar a rodar, a gente vai fazer um listener.start nela, tá? E aí sim ela tá rodando, tá?
Uma coisa que eu esqueci... Oi? Tinha que ser o quê? Não, é porque quando você instancia ela, ela mesmo faz. E aquele método run foi a gente que criou. Aqui não, aqui tá tudo dentro dela. Já tá tudo dentro dela. E uma outra parada que eu esqueci também é que, olha só, quando você está trabalhando com rede, várias coisas podem dar errado no seu código, mesmo que o seu código não tenha erro. Por que isso? Porque, olha só, depende da rede. Você está programando uma parada que depende da rede. Essa rede pode cair, você pode cair, a rede pode cair, a outra máquina que você está conversando pode cair, alguém pode estar desligado no meio do caminho, enfim, pode dar problema de latência, ou seja, uma demora excessiva da informação sair de um lado e para o outro. Então, um monte de coisa que não está no teu código pode dar erro. Então, obrigatoriamente, você trabalha com o try-catch, que é a estrutura de tratamento de erro. Então, eu vou fazer um try-catch aqui. Eu vou fazer um try-catch aqui. E esse catch é de socket exception. Tá? Caso alguma coisa na comunicação da rede dê erro, ele vai disparar esse erro aqui. E eu, novamente, vou escrever no meu console o erro que aconteceu, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, erro de rede. Beleza, eu vou printar esse erro. Mas voltando aqui, então, no nosso método, o que eu vou fazer? Eu vou criar um loop eterno aqui. Então, ó, enquanto tá rodando, beleza? Esse enquanto tá rodando, sempre vai estar rodando, porque a minha variável rodando, ela é boolean e ela devolve true. Então, sempre tá rodando, tá vendo? Eu criei um loop eterno. E aí, eu vou criar dentro desse loop eterno o seguinte, ó. Se o controle ponto está pronto, ou seja, se não está pronto, né? Porque eu estou colocando uma negação aqui, ó. Então, se não está pronto, o que eu vou fazer? Não está pronto por quê? Porque eu ainda não preenchi os 2 jogadores que eu preciso para começar a partida. Tá? Só vai estar pronto depois que eu preencher os 2 jogadores para iniciar a minha partida. Tá? Talvez, dependendo do jogo que você vai fazer, você não precise fazer essa validação. Imagina que é um jogo que um jogador, se quiser, joga sozinho. Então o cara conectou no servidor e ele começa a jogar. Tá? No nosso caso, é um jogo onde uma pessoa está jogando contra a outra. Então eu preciso que 2 pessoas se conectem para iniciar o jogo. Tá certo? Então eu estou verificando aqui, ó. Enquanto não tá pronto, eu vou escrever lá, ó, console.writeLine. Vou colocar lá aguardando conexões. E aí eu vou aguardar a conexão, que vai ser o meu TCP client lá. Beleza? Então olha só, esse listener está rodando e a partir do momento que alguém tenta conectar, o que ele faz? Ele aceita um TCP client.
Então esse método que aceita um TCP client, na verdade ele instancia esse TCP client e joga aqui nesse cliente. Beleza? Então esse método ele está aceitando conexão. Enfim, quando eu tenho um cliente aqui já feito, eu já aceitei uma conexão. Então eu tenho uma conexão ativa com o jogador. Porém, para o jogador, eu só aceito a conexão de verdade se eu adicionar ele no vetor. Por quê? Porque é a partir daí que ele consegue mandar e receber informação do jogo. Porém, aqui eu ainda não sei se eu vou aceitar ele ou não. Vai depender do que? Do meu servidor estar lotado ou não está lotado. Se ele não estiver lotado, eu aceito. Se ele estiver lotado, eu despacho o cara. Então, o que eu faço? Eu só passo aqui, ó, pro controle, eu vou chamar o método adicionar jogador. Que lá que tudo começa. Lembra? Eu verifico se eu já tenho 2 jogadores. Se eu já tiver, eu dispenso o cara. Se eu não tiver, eu aceito o cara. Beleza? Então lá. E aí eu passo o cliente para ele. Beleza. Fechou. Ó, se eu quiser, daqui, olha, eu já dei um play e eu consigo rodar a minha aplicação. Vai demorar, né? Porque nada é rápido. E olha só, teoricamente tá rodando. Beleza? Tá lá aguardando conexões. Bom, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um binário. Tá vendo? Olha lá. Ó. Que eu abri 2 vezes. Tá vendo? Então, esse binário consegue conectar nesse servidor. Então, só para a gente testar para ver se o servidor está funcionando, porque o binário a gente desenvolve na aula que vem, tá? Que vai ser o cliente que vai conectar no servidor. Então, aqui, ó, tá vendo que são 2, é o mesmo programa, só que eu abri ele 2 vezes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simulando 2 jogadores conectando no servidor, tá? Então, lá, se eu clicar em conectar, olha lá, ó, novo jogador conectado com ID 0. E eu continuo, ó, aguardando conexão. Se eu conectar com esse outro cara, olha lá, novo jogador conectado com ID 1. Beleza? E aí agora, ó, se eu pegar e enviar a mensagem foi enviada para cá. Tá vendo? Ó, se eu enviar a mensagem, tá vendo que a mensagem não aparece aqui? Por quê? Porque eu coloquei aquele if, lembra vamos abrir aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, no jogador, eu coloquei esse if aqui, ó, para não deixar ele mandar a mensagem para mim mesmo. Tá certo? Então, ó lá. Mas se eu mandar enviar a mensagem daqui, ó, tá vendo? Agora eu mando para o outro lado. Vamos rodar isso tudo de novo, fazendo o seguinte, ó. Eu vou comentar esse if. Por quê? Porque agora com ele comentado, eu mando mensagem inclusive para mim. Certo? Então lá, dei um play. Vou pegar e vou dar um play. Ó, vou fazer de novo. Eu conectei. Ó, enviei mensagem, olha lá. Ele tá mandando para os 2 agora, inclusive para mim.
Tá vendo? Olha lá. Professor, lá em cima, depois que você conecta o segundo jogador, ele fica guardando os jogadores ainda. É porque eu não faço. Você tem que conferir, fazer um teste se você chegou no máximo antes ou não. De mandar mensagem, sim, eu poderia fazer. Que é. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver se está aqui. Não, é onde está aguardando. Aguardando conexões, tá vendo? É porque ele faz o loop e volta aqui. Eu poderia verificar aqui, ó. Se controle ponto ID, ó, eu vou ter que vir aqui no controle jogo e colocar esse cara como público. Ó, eu vou ter que voltar aqui e colocar esse máximo como público também para ele poder ser visto lá. Certo? E E aí, aqui não é maior ou igual, aqui é só maior. Se o controle jogo for, aí eu não vou colocar maior, né? For menor do que o máximo menos 1, eu faço isso aqui, que é a mensagem. E aí eu posso colocar aqui, né? Não, aqui é jogo iniciado, né? Que eu vou... Porque aí eu já não estou mais aceitando conexão. Deixa eu ver lá. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó, estou aguardando conexão. Esses dois caras aqui eu vou fechar para eu abrir de novo aqui, ó. Tô abrindo até 3, olha lá. Ih, caramba. Ó, conectei o primeiro. Ah, tá dando jogo iniciado. Eu fiz a lógica errada lá, é maior mesmo. Vamos lá. Ó, conectei o primeiro. E ele está dando jogo iniciado. Conectei o segundo. Agora aguardando conexões. Eu fiz alguma besteira lá na loja. E agora, ó, mas só para fazer esse teste, ó, conectar, olha lá, o servidor lotado, tá vendo? Quando eu passo de 2, eu já recebo a mensagem de servidor lotado. E aí, se eu enviar a mensagem, olha lá, esses dois recebem, porque eles conseguiram, olha lá, eles conseguiram se conectar. E esse cara que recebeu o servidor lotado, como ele não foi adicionado ao vetor, ele não tá conectado. E aqui era menor mesmo, só que eu acho que eu não tenho que colocar o menos 1. Vamos testar de novo, que uma hora isso vai dar certo. Ó, conectei, aguardando conexões, conectei, olha lá, o jogo iniciado.
E aí, ó, tá vendo? Ele recebeu do ID 0, passou para o 0, passou para o 1, ó. Aí se eu tentar conectar aqui, esse cara já é o terceiro, então o servidor está lotado. Olha lá, olha lá, servidor lotado. E aí ele fica como servidor lotado, jogo iniciado. Beleza. Aí as mensagens só vão para os caras que estão conectados. Beleza? Então, show. Então, olha só. O nosso servidor está funcionando. Tá? Quando eu for publicar, né? O que eu vou fazer? Aqui, ó, botão direito, Open Folder in File Explorer. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, eu tenho o binário dele. Esse cara aqui, ó, ele vai ser publicado no servidor. Chegando lá no servidor, você dá um duplo clique nele e deixa ele rodando. Da forma que a gente fez, ele vai funcionar só para o nosso jogo, tá? Por quê? Porque tem muita coisa aí que você ainda tem que programar nele. Muita coisa. Por exemplo, se eu desconectar, ele tem que diminuir um lá. Certo? Se for um jogo que eu vá morrer, que eu posso me desconectar porque eu quero, eu posso me desconectar porque eu caí, eu posso desconectar porque um computador desligou, porque a rede caiu, porque eu perdi de alguma forma uma conexão, porque ficou muito lento. Então, o servidor, ele tem que perceber esse tipo de situação e quaisquer outros tipos de situação que pode acontecer no jogo, que são relativos à rede. E ele tem que ser dinâmico, né? Saiu alguém, liberou uma vaga. Então ele tem que alocar, ele tem que poder aceitar mais alguma conexão ali. Tá certo? Então, assim, falta muito ainda para a gente programar um servidor de verdade, né? Que vá ser funcional. Mas a ideia da matéria é meio que chegar com vocês até esse ponto, de mostrar como é que essa conexão é feita, como é que você está trabalhando no servidor. E aqui a gente também não implementou estratégias de como que a gente faria essa atualização de tela. Por quê? Porque, assim, será que tem coisas que compensa eu já processar no servidor? Entendeu? Eu processar e entregar processado já para o jogador. Mas se eu fizer isso, quanto de tempo eu vou gastar lá no servidor e que vai dar lag lá no cara da ponta? Será que é esse o melhor protocolo para eu trabalhar com velocidade? Eu tenho que fazer um tuning ainda, que vocês... Eu não vou mostrar isso, mas vocês vão fazer no próprio jogo de vocês vão perceber que vai ficar lento. O jogo às vezes vai funcionar por 20, 30 segundos, depois vai começar a dar um lag violento. Por quê? Porque talvez vocês vão mandar a mensagem de uma forma ruim. Vocês não vão usar, por exemplo, o JSON, vai mandar texto puro, ou vai mandar mensagem de muita coisa, e 2, 3 jogadores vão afogar o servidor. Então vocês vão perceber ainda, no decorrer do trabalho, que falta muita coisa para vocês fazerem para deixar o servidor em condições de uso, tá certo? Mas se a gente for aprofundar nisso, vocês estão, entendeu? Tá bem no osso. Então eu fico satisfeito para o momento, para a matéria, de vocês conseguirem fazer essa atualização de tela, mesmo que me mostre no jogo 20 segundos, 30 segundos de atualização de tela, ou que comece e já não consiga mais
segurar o lag, mas que eu veja que vocês conseguiram fazer essa atualização, só para vocês passarem pelo, tipo assim, pelo processo de fazer, entendeu? Porque obviamente que quanto melhor vocês conseguirem fazer, maior vai ser a nota. Mas assim, só de conseguir fazer já garante uma nota, assim, uma nota na média, beleza? Mas então, e aí a próxima aula, que é a aula de sexta-feira, a gente vai fazer o cliente. A gente vai fazer um programa igual esse, que simula que é o teu jogador conectando no servidor e mandando as mensagens, tá? Do lado do servidor, o trabalho de vocês está pronto. É isso aí. Ponto final. Então, o servidor está pronto já do trabalho de vocês. O que é que vocês vão fazer? As classes que a gente vai fazer na parte cliente são as classes que você vai incorporar no trabalho de vocês. Então, a comunicação cliente-servidor, ela também vai ser feita em sala de aula, ela vai estar pronta. O que vai ser o ajuste de vocês é o quê? Quais mensagens eu vou mandar? É vocês terem a noção de, pô, eu só preciso, no caso do jogo, são os tiros lá, né? Então eu só preciso mandar uma mensagem quando eu der um tiro. Quando o alvo lá, que eu estou tentando acertar, tiver uma colisão, né? Quando eu mover para cima ou para baixo. Qualquer outra coisa, eu não preciso mandar mensagem. Entendeu? Então, essa noção do que eu vou mandar mensagem, do que eu vou atualizar, por exemplo, o sorteio de tela, lembra que a gente estava fazendo o sorteio de obstáculo, os obstáculos que vão aparecer? Isso, por exemplo, vocês podem implementar no servidor. Por quê? Porque aí, quando um obstáculo morrer, quando um obstáculo sumir, você apaga ele dos dois jogadores ao mesmo tempo. Evita de você ter que mandar a mensagem, ó, matei, dei o último tiro no obstáculo. Ou ter que fazer uma colisão do tiro no obstáculo, né, para avisar o outro cara que deu um dano no obstáculo. Enfim, vai ser a estratégia de vocês. Vocês vão decidir como é que vai fazer. Mas a ideia principal aqui é que eu quero ver o que acontece numa tela acontecer na outra. Ponto final. Tá joia? Mesmo que o sincronismo não esteja muito legal, mas é o que eu quero ver. E isso aí, no jogo de vocês funcionando, vai valer os 10 pontos do segundo bimestre. Então assim, a gente tá para aula de sexta-feira. Nós vamos fazer basicamente o cliente, que é rapidinho. Acabou isso, acabou a matéria do semestre, beleza? E aí eu fico só por conta de vocês, e vocês me apresentaram o trabalho. Dúvida no que a gente viu hoje? Alguém ficou com dúvida da forma que a gente programou, do que foi feito?